Olá, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos ao Conheça Sua Bíblia desse mês de junho. Espero que vocês estejam bem e desejo graça e paz sobre todos. E por falar em graça, nosso episódio de hoje, da próxima segunda-feira, será sobre culpa e graça. A nossa conversa nesses 2 episódios será sobre esse tema. Esse é um tema que perpassa toda a Bíblia, né? E para a gente iniciar então a nossa conversa sobre culpa e graça, é bom a gente ter uma definição do que a gente entende como culpa e graça. É claro que a gente entende talvez um pouco mais do que seja graça, porque a graça ela está impregnada na nossa teologia, né? Nós sabemos que nós fomos salvos pela graça, então isso é uma coisa que está talvez um pouco mais claro para a gente, né? Mas assim, a culpa, é claro que a graça de Deus lança um novo olhar sobre culpa e, de uma certa forma, a culpa nos leva a entender também, talvez mais profundamente, o que seja graça, né? A graça de Deus. Então, vamos a alguma definição, vamos definir aqui os nossos termos, e aí a gente vai começar pela culpa, né? É claro que a gente pode dizer que a gente entende culpa no sentido objetivo e a gente pode entender culpa no sentido subjetivo, né? Quando a gente fala mais especificamente sobre o sentimento de culpa, que é o que talvez nos interesse mais. Mas vamos definir culpa no sentido objetivo, no sentido legal. Então, a culpa no sentido legal é responsabilizar alguém por algum dano, por algum mal, por algum desastre causado a uma outra pessoa ou a outras pessoas, né? A culpa, nesse sentido, pode ser, é uma falta, é um delito e pode ser considerado um crime. Isso é culpa no sentido objetivo, no sentido legal. Mas a gente entende também a culpa e pode entender a culpa no sentido subjetivo, no sentido psíquico, quando nós internalizamos a culpa. E quando a gente internaliza a culpa, a gente torna essa culpa um sentimento parecido com o remorso. E esse sentimento ele vai ocorrer quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais. E ela acha que ela tem responsabilidade significativa por essa violação, né? Então, isso é sentimento de culpa. Claro que está relacionado a uma culpa objetiva em alguns casos. Esse sentimento de culpa é um sentimento que todo mundo já experimentou em algum momento na sua vida, né? De diferentes formas. Mas esse sentimento de culpa, em algumas situações, ele pode ser exagerado. E quando ele é exagerado, ele pode desencadear pensamentos que não são funcionais. E esses pensamentos que não são funcionais podem paralisar a vida de uma pessoa. Por isso que é importante a gente pensar sobre isso, né? E aí cabe, claro, uma pergunta, é uma pergunta retórica, né? Quem nunca se sentiu culpado por alguma coisa que fez ou que deixou de fazer? Pode ser coisas bastante simples, por exemplo, quando a gente não cumpre ou como a gente
não cumpre não uma ordem específica, mas, por exemplo, quando alguém, né, por achar que está acima do peso, procura um nutricionista, uma nutricionista, e aí ela recomenda, né, a utilização de alguns alimentos e evitar alguns outros alimentos em excesso, por exemplo. E aí essa pessoa acaba devorando um pote de sorvete, né, em plena dieta. E aí essa pessoa se sente culpada por isso. Isso é uma coisa simples. Ou outras pessoas que deixam de estudar para sair com os amigos, né? Isso pode gerar um sentimento de culpa, mas assim, são coisas bastante simples, mas que todo mundo em algum momento já experimentou no sentido, num grau maior ou menor, um sentimento de culpa, né? Então, assim, e uma outra coisa que é importante a gente também entender, não é difícil a gente cometer erros, né? Não é difícil cometer erros. Numa linguagem mais religiosa, não é difícil errar o alvo, né? Que a gente chama de pecado. Errar o alvo, o pecado é errar o alvo. Então não é difícil cometer erros e não é difícil errar o alvo. E, portanto, e quando a gente faz isso, quando a gente age assim, a gente acaba se decepcionando, se frustrando até por não cumprir, né, ou fazer aquilo que se espera, né? Ou que nós esperamos de nós mesmos, ou que outros esperam que a gente faça. Daí advém o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, para os profissionais, para os teóricos da psicologia ou do campo psi, né, para a gente ser um pouco mais amplo, ele é desenvolvido a partir das relações que estabelecemos na infância com os nossos pais, com os nossos educadores, com amigos, com os cuidadores, com as pessoas mais velhas, com aquelas pessoas que, de uma certa forma, a gente convive ou a gente conviveu. Claro que enquanto nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes dos adultos. E aí a gente acaba se vendo na necessidade de cumprir as expectativas que eles esperam da gente, né? O modo como nós cometemos os erros na infância e, por vezes, né, esses erros cometidos na infância, eles são naturais para a idade, né? Mas o modo como nós cometemos e vivenciamos esses erros, eles podem influenciar a nossa personalidade e o nosso modo como vamos lidar ou lidamos com a culpa na idade adulta. O sentimento de culpa, ele também é uma força, na verdade, ele também não, ele é uma força muito poderosa que age sobre a nossa personalidade. Então, o sentimento de culpa, como uma força poderosa, ele pode agir sobre os nossos pensamentos, e aí traz uma certa confusão, né, que a gente chama de confusão mental. Ele age no nosso corpo, e ele pode agir no nosso corpo, a gente ter a sensação de esmagamento, de opressão, de angústia. Ele pode agir sobre o nosso comportamento, paralisando as nossas ações. Então, o sentimento de culpa é uma força muito poderosa que age na nossa personalidade, age nos nossos pensamentos, age no nosso corpo e age no nosso comportamento. E a gente pode ver isso aqui em alguns personagens bíblicos. Então eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Adão, né? Adão, por ter feito, digamos, se sentido culpado por ter comido do fruto, o que Adão faz? Ele se esquiva e, ao mesmo tempo, ele culpa
uma outra pessoa, né? Está lá no livro de Gênesis, quando Deus pergunta para ele assim: você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Ele disse: foi a mulher que deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, Adão aqui se esquivando e jogando a culpa numa outra pessoa. Então, o sentimento de culpa, ele pode fazer isso em alguns momentos, né? Em algumas situações, as pessoas se esquivam, não assumem aquilo, ainda coloca a culpa numa outra pessoa. Alguns podem se sentir rejeitados por terem cometido também, por não terem cumprido uma determinação, se sentem rejeitados e por se sentirem rejeitados acabam se deprimindo. Como é o caso de Saul, né? Está lá no livro lá de 1 Samuel, no capítulo 15. Samuel diz a Saul: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Aí Saul, em função disso, ele acaba caindo num quadro, né, que a gente pode identificar como um quadro de melancolia ou num quadro de depressão, e ele só conseguia se aliviar quando alguém tocava uma harpa, que no caso era Davi, né? Lá no livro de Samuel, no primeiro livro, no capítulo 16, versículo 23, diz assim: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, né? Então, algumas pessoas, por se sentirem rejeitadas, acabam também por se deprimindo. E há outras pessoas, como eu falei, né, que o sentimento de culpa pode agir no corpo. Há algumas pessoas que se consomem, né, sentem uma opressão, um esmagamento, como foi o caso de Davi. Então, está registrado lá no Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 4. Davi diz assim: o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, né? Davi se consumia, se sentia esmagado, oprimido, porque tinha um baita de um sentimento de culpa. Outros sentem remorsos e choram amargamente, como é o caso de Pedro, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Outros sentem remorsos, não choram amargamente, e esse remorso, esse sentimento de culpa tão pesado, acaba levando, em algumas situações, a um suicídio, né? Que é o caso de Judas. Quando Judas, que o havia traído, e Judas se sentiu culpado por isso, ele era culpado e ele sentiu esse sentimento de culpa, o remoeu. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Que é trágico, né? Há outros que, como nós vimos, culpam outras pessoas, como foi o próprio caso de Adão. E outros projetam, além de culpar outras pessoas, acabam projetando suas culpas
numa outra pessoa, né? Aí a gente lembra lá dos fariseus que levam uma mulher, pega em adultério. Mestre, esta mulher é culpada, olha só, mestre, essa mulher é culpada, foi flagrada em adultério. Bom, aí cabe aqui uma pergunta, né? Se ela foi flagrada, ela estava com alguém, né? Porque se alguém comete um adultério com alguém. Então, se ela foi flagrada, ela estava com alguém, um homem. Cadê o adúltero, né? E no livro lá de Levítico diz que a adúltera e quem estava com ela, no caso um homem, deveria ser levado e ambos serem apedrejados. E cadê esse homem? E aí Jesus lhes disse assim, ó, se algum de vocês estiver sem pecado, então os que levaram a mulher, claro que tinham pecado e projetaram as suas culpas, os seus sentimentos de culpa em alguém. E se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras. Os que o ouviram foram saídos um de cada vez. Bom, acho que a gente já deu aqui uma pincelada do que seja culpa e do que esse sentimento de culpa pode gerar na vida de algumas pessoas quando esse sentimento de culpa ele permanece e ele não é trabalhado, né? E claro que quando a gente fala em trabalhar, a gente está se referindo, de uma certa forma, à consciência disso através da graça que vai iluminar a consciência e a gente traz isso à consciência e a gente consegue trabalhar, né, admitir e a gente consegue, de uma certa forma, direcionar para um outro caminho, por uma outra situação, e não culpabilizando outros, projetando a culpa em outros, tendo choros amargos, isso é menos mal do que um suicídio, né? Outros que acabam se sentindo rejeitados, se sentindo deprimidos, e outros que se consomem, que sentem os seus ossos sendo esmagados. Então a gente precisa, claro, da graça. E aí a gente precisa definir o que seja graça, né? Então, claro que teologicamente a graça é um favor imerecido, né? Essa é uma definição teológica clássica do que seja graça. É um favor imerecido. É um favor ou uma benevolência que nós não merecemos. É algo que recebemos de Deus sem que tivéssemos o direito de receber. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, graça tem esse sentido de favor não merecido recebido de alguém que está numa posição superior, ok? Favor, perdão, consideração favorável e gratidão. É claro que o significado de graça ele é diferente radicalmente do significado de justiça, né? Justiça é essencialmente algo que se merece, né? A justiça fala de uma retribuição sob um padrão de mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através de obras e condutas que foram observadas previamente por alguém. Graça não. Graça é imerecido, é um presente. Graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a própria graça de Deus. Pela graça sois salvos. A graça é uma característica, é uma peculiaridade do cristianismo. É a graça de Deus como presente. Bom, vamos ficar por aqui nesse episódio. No próximo episódio, a gente continua esse papo sobre
graça e culpa, já estamos definindo o que é graça. Então, até o próximo episódio. Eu espero vocês aqui na próxima semana.